Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma palavra aqui especificamente para os homens. Então, não fique com pressa, eu vou explicar direitinho por que eu quis trazer essa palavra, essa explicação para os homens, essa alerta. Porque geralmente os homens não param para se cuidar. Sempre as mulheres que têm suas dores, passam por crise de ansiedade, aí o marido preocupa, né? Às vezes nem preocupa, acha que é frescura. E o marido, ele vai ali envolvendo com o trabalho, ele vai se preocupando, aqueles que são mais família, né? Eles vão voltando mais para o trabalho. As mulheres às vezes se queixam que os maridos não são tão presentes, que não fazem parte da programação do lar, de estar com os filhos, mas o homem ele está sempre ali buscando ficar no trabalho, exercer ali o trabalho assim de provedor, né? E aí ele vai fugindo para não lidar com aquela dor que às vezes gera angústia, ansiedade, muita preocupação, medo de não dar conta. Muitos vão para o vício da pornografia, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício de ficar em jogos. Por quê? Porque para não ter que lidar com suas emoções. Muitos foram feridos lá na sua infância, foram abusados sexualmente, foram abusados fisicamente, psicologicamente pelos seus pais, pelos seus parentes. Mas falar sobre esse assunto é muito doloroso, é vergonhoso, assim como é para as mulheres. Mas as mulheres, elas lidam com, assim, como são mais emoção, elas têm mais facilidade de falar da sua dor, de procurar um psicólogo, de procurar ajuda, mas o homem não. O medo de aparecer fraco, como eu já disse, de parecer que é vitimista, que é dodói. Então ele procura, então nem toca nessa área. Isso para ele é uma frescura. Para que eu vou procurar isso? E vai levando a vida, empurrando com a barriga. Tá ruim, eu já ouvi muitos falarem isso. Tá ruim, mas tá bom. Tô levando, tô com saúde, mas na realidade não está com saúde não, porque o emocional dele não tá bem, ele tá irritadíssimo, às vezes agressivo, ele não tem paciência nenhuma para lidar com sua esposa, para ouvir ela, porque ele já tá cheio de questões dele, que ele não fala para ninguém, ele vai acumulando aquilo ali. E se você fizer uma pesquisa a respeito de adoecimento mental em homens, caso de suicídios, pessoa que sofreu derrame, infarto, tem muito a ver com a questão emocional. As dores no corpo, que a pessoa não sabe de onde que está vindo essas dores, que não passa. É uma sensação horrível. Às vezes eles não têm força para trabalhar, o desejo é de ficar em casa, mas ao mesmo tempo quer ficar em casa, não quer ficar em casa, porque não tem lugar que caiba para eles, que eles fiquem bem. Outra situação que acontece quando o homem viveu uma situação lá na sua infância, que eles foram criados com uma família disfuncional, onde o pai não fez o papel do pai, né, exercendo o papel de autoridade, mostrando para o filho o caminho, a mãe assume aquele lugar para cobrir o papel do pai, aquele filho gera uma dependência muito grande. Quando ele casa, ele não consegue assumir aquele papel. Só que ele não consegue assumir aquele papel e ele fica bem, não. Ele gera ali para ele, é muito ruim. Então, às vezes, ele fica agressivo, ele não consegue parar em trabalho nenhum, ele vai para os vícios, como eu já disse, porque ele não consegue ser cabeça dentro do seu lar. Ele não aprendeu isso. Ele busca na esposa dele a mãe, que é a mãe que cuidava, a mãe fez aquele papel todo emocional, que gerou nele uma dependência, e ele se vê fraco. Quando ele se vê fraco, muitas vezes ele busca lá fora preencher aquele vazio, para ele se sentir homem. E aí ele pode arrumar alguma amante, só que a amante é insuficiente para fazer o papel que ele necessita, porque o papel era para ter sido feito lá atrás pelo pai dele. Quando a mãe assumiu esse papel, querendo
cobrir, né, todas as áreas, proteger, suprir, dar amor. Então virou aquela bagunça. E aí a mãe passa a controlar demais aquele homem. Quando ele vai para sua vida adulta, ele está cheio de questões emocionais. Ele não consegue lidar com a situação difícil. Ele não consegue lidar no seu casamento. Ele não consegue ser o pai que o filho precisa. E aí vai passando aquela situação de geração em geração. O pai lá atrás que não fez o papel porque estava ausente, que também tinha questões que não resolveu. Então ele preferia ficar só no trabalho e achou que ele trabalhando, suprindo a casa, né, de alimento, pagando as contas ali, ele estava fazendo o papel dele, foi isso que ele aprendeu. Só que ele não exerceu a paternidade. Aí gera filhos adoecidos também, que vão para relacionamentos buscando suprir, né, buscando na mulher, buscando em outros lugares, aquela falta que faltou lá atrás, a presença do pai. Às vezes está ligado à mãe, né? Ele não consegue romper, ele não consegue avançar, ele passa problema, ele não se posiciona, ele está sempre contando para a mãe dele o que está acontecendo, mas ele nunca resolve aquela situação, ele tem crise de ansiedade, às vezes já entrou em depressão. Muitos homens entram em depressão e ninguém fica sabendo. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, mas acontece isso muito no meio religioso. Os padres, né, entrar em depressão, pastores, casos de suicídio, porque eles não podem demonstrar fraqueza para os fiéis. Eles têm que estar sempre ali, demonstrar que, como eles pregam a palavra, que eles têm que estar tudo certo, não pode ter nada errado, não é assim. Muitas vezes a pessoa, ela trata o estômago, né? Ela vai lá, faz um exame de estômago, ela toma medicação, o coração, tá com problema de varizes, ela trata, tá com problema de pele, ela trata, não tem problema. As pessoas têm maior facilidade de falar que tá tomando remédio para dor de cabeça, que tá tomando remédio para o estômago, que tá tomando algum remédio para infecção, coisa parecida. Mas quando fala que tá tomando remédio psiquiátrico, isso mexe com a pessoa. Psiquiátrico não. Não, você não está exercendo sua fé. Ah, vou procurar um psicólogo. O que é que está acontecendo? Você não está exercendo a sua fé? E aí, não é só isso. Tem um tabu muito grande para falar dessa área. O cérebro é um órgão como qualquer outro. Você não vai ao médico para tratar do estômago, para fazer um exame de próstata. Muitos homens não fazem, porque isso para eles é terrível, diminui eles muito, a questão do machismo, a questão de se sentir inferior, de se sentir menos homem. Eu já ouvi falar, homem falando que prefere morrer, não tem problema não. Se ele morrer tá tudo bem, já viveu o suficiente, mas esse exame ele não vai fazer. E aí um tabu enorme com relação à psicologia, psiquiatria. Não pode tomar medicação, não pode se tratar emocionalmente, porque isso demonstra fraqueza. Isso não é fraqueza, nós somos seres humanos. E como seres humanos que somos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Um espírito que habita num corpo, uma alma. Então, a mesma forma que você trata o seu espiritual, você trata ali sua alma, suas questões que você vivenciou, que te marcou tanto. E buscar ajuda não é fraqueza, é você cuidar de você para cuidar do outro. Quando você não cuida de você, você está fazendo mal para o próximo. Porque como que você vai amar o outro se você não ama a si mesmo? Você vai dar amor ao outro de acordo com aquilo que você se ama, não é? A palavra de Deus não fala isso? Que ama o seu próximo como a você mesmo. Se você não está se amando, como que você pode amar o próximo? E mais importante, quando você não se trata e acaba gerando uma questão no seu filho ou na sua filha, aquilo vai reverberar para você, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Porque lá na frente, quando eles tiverem algum problema, quando eles tiverem alguma questão que você queria lá criar seus filhos bem, que
né? Vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo. Não são todas as pessoas assim, mas muitas pessoas pensam, não, vou criar meu filho para se casar, para adquirir uma família, ter uma casa, ser um bom profissional, e tantas outras coisas que a gente sonha para os nossos filhos. O pai, ele fica muito feliz de ver seu filho prosperando, de ver seu filho tendo uma família, de ver seu filho bem. Só quando você não se trata, não lida com as suas emoções, com as suas questões lá de trás, você sem perceber, é inconsciente como você reage ao seu filho ou à sua esposa. Você não percebe, você ferindo eles ou agindo de forma, não se posicionando dentro da sua casa, deixando a sua esposa tomar o seu lugar. E o seu filho, ele sente tudo isso, a sua filha, ela sente tudo isso. Então é muito necessário que você olhe para dentro de si e se perceba. E se notar algo que não está legal, está com angústia, está com depressão, está com ansiedade, alguma questão aí que está mexendo, está te angustiando, está te adoecendo, está pesado, não estou dando conta, busca ajuda. Não espere ficar mais adoecido e chegar num estado que você tem que tomar uma medicação, ficar internado. Que Deus te livre disso, mas a gente não pode deixar as coisas de qualquer maneira e levando de qualquer forma, porque Deus, ele te criou para ter uma vida plena, para que você desfrutasse da vida, não que você passasse a sua vida toda adoecido, angustiado, depressivo, desanimado com a vida, sem vontade de viver, sem vontade de ver pessoas, sem vontade de estar no meio das pessoas. Então, cuide-se, não deixe de se cuidar. O homem também precisa de cuidado. Que Deus te abençoe.